chegou! Tudo bem, tudo certo. Boa Tudo noite, ótimo. Silvia. Obrigada pelo convite. Não tinha como não convidar. Veja só, deve ter pessoas aqui de primeira vez, então eu vou explicar no que consiste esse projeto, a Jornada do Terapeuta, uma troca de saberes. Eu convido terapeutas, principalmente do meu afeto, e pessoas que eu confio no seu trabalho, no seu compromisso de missão. E aqui a gente quer expor como foi a sua jornada, como tudo começou, como foi o chamado, o que você deixou para trás da vida antiga, do mundo corporativo, muitas vezes, e o que você está abraçando agora dentro no seu aceite do coração, né? Então, tudo que você vem aprendendo, o que você está desenvolvendo, sabe? Então, é isso que nós vamos expor hoje para as pessoas que vão nos assistir, que é para elas acolherem no coração quantos benefícios que a gente colhe quando a gente se dispõe a se cuidar e a se tratar, ok? Sim. Ok. Muito Isso. obrigada, Silvia, pela oportunidade. E então também, como você mencionou, eu vou me apresentar novamente. Quero agradecer a todos que estão acompanhando. Algumas pessoas que eu já conheço também, que também fazem parte aí desse trabalho, assim como você. E pessoas novas que também a gente vai sempre encontrando aí na nossa caminhada, né? E eu sou muito grata. Então, meu nome é Daniele. Pessoas lindas. Sim. Então, meu nome é Daniele Natel Zaribelli. Eu trabalho com terapia corporal, que foi uma das primeiras descobertas minhas aí na área terapêutica e de terapias holísticas, né? Que foi esse curso de Rebalance, que nós nos encontramos lá, né, Silvia? Nos conhecemos lá. E também trabalho com constelação familiar. Também foi aí outra grande ferramenta, outro grande conhecimento e que me ajudou muito aí encontrando aí os novos caminhos também, né? A cura prânica também, que para mim é incrível esse aprendizado, é muito profundo também, como os outros são, mas essa energia sutil e a nossa parte energética, que não é tão conhecida e desenvolvida, né? Então isso é algo que para mim foi um grande presente também, poder acessar, né, esse tipo de conhecimento e principalmente de tudo isso eu vejo que o quanto é maravilhoso poder nos autoconhecer com isso, né? Porque é através daí que a gente vai se aperfeiçoando e vai conseguindo ter essa percepção dos próximos passos que precisam ser dados, né? E com segurança, com muito carinho, né? Com muito respeito por nós também, pela nossa essência, a nossa caminhada, também, assim como pelo outro, né? Então, Isso. maravilhoso Dani, isso. eu queria saber, você está falando de onde hoje? Então, eu estou no momento em Curitiba. Uhum. Eu vim para cá para fazer um trabalho e de repente aconteceu essa situação e fechou as coisas aqui e eu tô morando em São Paulo, né, atualmente. Mas eu vim para Curitiba porque eu ainda trabalho aqui também, sabe? Sim. Daí eu estou em Curitiba no momento, mas tá grandes surpresas aí, né? E tá tudo bem. Isso. A sua família é de Curitiba, não é? Então, é dessa região? A minha família é aqui do Paraná, então eu já vou começar aí contando um pouquinho. Eu contei o que eu já me encontrei, né? Mas agora essa caminhada, como você falou, começa muito antes, né?
Isso coisas mesmo. irem se firmando, né? Mas a minha família é aqui do Paraná e eu sou natural de Prudentópolis, uma cidade a 3 horas aqui de Curitiba, que também é uma cidade assim muito incrível, muito natureza. Eu morei no sítio até 6 anos de idade, então um contato muito profundo, né, com a terra, com a natureza, e você sentir essa conexão, né, é maravilhoso. Para mim, através dessas terapias, foi um grande resgate também de tudo isso, né? Sim, total. Minha família é de lá, então, e eu sou muito grata por todo esse momento, por tudo que eu vivi lá, né? Porque foi o início de tudo, foi ali, né? Isso. E você falou sobre a caminhada. Vamos entrar na caminhada. Eu quero saber quando é que você sentiu o chamado para adentrar assim no autoconhecimento. Qual foi a primeira porta que abriu para você dentro dessa temática e como é que foi o chamado do coração? Como é que isso ocorreu? Sim. Então, eu trabalhava em empresas há muitos anos, já há uns 15 anos, mais ou menos. Na área de recursos humanos, eu tenho formação de secretariado executivo, gestão de pessoas, então eu trabalhava em empresas e já sempre trabalhando com pessoas, né, em recursos humanos. Só que eu percebo assim que chega um momento que tem um limite ali que parece que para você ultrapassar aquele limite realmente tem algo maior, um chamado ali da sua alma, né? Isso. Te impulsionando para algo, e se você não, às vezes não consegue sozinho dar aquele próximo passo, né? Porque você sente que tem algo. Às vezes é um incômodo, ou algumas vezes é uma insatisfação, ou às vezes a gente vai por esse caminho, né? De estar sentindo algo ali, né? Então foi assim comigo. Eu sentia um incômodo, uma insatisfação, as coisas pareciam que iam terminando, iam fechando, mas eu não dava aquele passo. E nisso eu teve a demissão da minha empresa, mas que foi assim com muito cuidado, muito apoio também. Acho que até nisso eu fui abençoada, sabe? Tipo assim, olha, a gente vai então te dar uma ajuda e com muito amor também. A gente vai te dar essa ajuda com muito amor para você também ir com carinho nisso, né? Então eu tive a demissão da empresa, mas já fui encaminhada para um coaching sistêmico de vida. Se chamava assim, Life Coaching. E eu não conhecia, eu já tinha começado a estudar um pouco de constelação, mas só acompanhando, assim, lendo e tal. Lendo também algumas coisas do Osho, que eu já amava, já me interessava pelos livros e pelas ideias dele, pelo conhecimento que ele traz do ser humano, né? Em si. Sim. Então, e daí nesse momento aí foi para mim um passo decisivo, eu já digo, foi realmente ultrapassar esse limite, e eu comecei a me descobrir. Foi aí o começo desse autoconhecimento, dessa jornada, nesse coaching, que foi muito lindo. Ele também era bem amplo, assim, com várias ferramentas, já com eneagrama, com constelação, com acompanhamento individual, assim, bem autoconhecimento mesmo. Então aí ele abriu um leque de possibilidades para você, né? De um mundo novo que você não fazia ideia, né? Não. Eu sabia que era aquilo que a minha alma já ansiava, né? Mas eu não conseguia ainda enxergar. Porque enquanto a gente não desperta e não consegue ter esse olhar, né, de um modo diferente, para um lugar diferente, né, do que a gente já criou de padrão para nós, né, para nossa vida, a gente acaba não conseguindo ter esse contato tão direto com as coisas, né? Você sabe, mas não consegue saber o que é, né?
Isso, e depois a gente não foi educado para ter esse olhar aberto, né? A gente tem uma criação que é assim, olha, quadradinho, faz isso, resolve aquilo, lá na frente você vai colher tal coisa. Então, assim, essas terapias, técnicas, ferramentas, elas chegam, desconstroem tudo para você construir tudo novo. Exatamente. Né? A partir da sua caminhada, do que você vai colhendo, né? Então, isso é fantástico, né? Sim, é muito incrível, porque aí eu conheci a constelação através de uma prima minha que já participava. Ela me chamou para ir no grupo de constelação também. Um pouquinho antes já ela tinha me chamado. Mas através do coaching eu já ampliei mais esse olhar e depois comecei a participar dos grupos com ela de constelação. E daí que eu amei, né? E foi transformando muitas coisas na minha vida. Aí que você fez a pergunta também de o que a gente tem que deixar, quais são as coisas novas que vêm para nós também. Então, aí foi esse momento de desapegar, né, de algumas coisas, de deixar algumas coisas para trás e que não, isso não quer dizer que seja menos importante ou que o que está vindo é mais importante, mas eu acredito que é realmente só um fazer parte, né, daquilo que agora você está construindo. Às vezes tem coisas que você tem que deixar. Então, por exemplo, eu tive que deixar esse trabalho, que também era muito bonito para mim, eu gostava muito, mas eu consegui me despedir com muito amor e muita gratidão, né? E tive esse apoio, que foi muito lindo também. Eu agradeço muito, sabe? Por eu ter saído, mas ter tido esse apoio. Depois veio as questões pessoais, né? E aí eu fui percebendo algumas coisas que também não faziam sentido para mim, que eu gostaria de mudar, transformar na minha vida pessoal. Por exemplo? A questão do meu relacionamento afetivo, casamento, também eu tive que deixar. E como eu falei, não é uma questão de importância, ou mais ou menos importância, mas realmente eu percebi que eu tinha que seguir sozinha nesse momento. Porque era algo que você se sente fortalecida. Sim. E com mais clareza para tomar as decisões mais assertivas, não é? Sim. Porque quando a gente aprende a desapegar com amor, honrando tudo aquilo que aconteceu, mas eu preciso seguir, né? Então isso é fantástico quando a gente consegue fazer isso, com segurança e com paz no coração, né? Exatamente. E isso não quer dizer que seja fácil, né? Ou que seja simples. Não. Porque onde existe amor, existe dor também, né? É a dor de deixar, é a dor do desapego, é a dor de você saber que é algo especial, né? E que não é esse o motivo. Mas é realmente um chamado muito maior para você olhar para você, né? E é isso que eu sempre falei, né? Porque muitas coisas eram muito estranhas para os outros, né? Que não estavam nesse mergulho, que não estão nessa vivência e nessa profundidade e tal, né? E não tem como saber também, a gente não tem que julgar isso, né? Mas, assim, é o que eu sempre falei, que é algo que eu sentia que é meu, né? Que é um conhecimento meu, que é um desenvolvimento para mim, aí olhando até pela constelação agora, que é realmente aí um resgate, é uma compreensão maior aí do nosso sistema também, né? Sistema familiar, das nossas crenças, das nossas limitações. Aí a gente fala até na constelação a nossa boa e má consciência, né? Que você tem que às vezes se despedir de algumas coisas mesmo. Eu nem gosto de falar romper. Eu acho que romper é uma coisa que é mais agressiva, né? Uma coisa mais dura. Então, concordo. Eu fui compreendendo também através de todos esses apoios que eu tive, né? E fazendo tudo primeiro para mim, né? Assim, primeiro compreendendo em mim para depois poder começar a trabalhar com isso, né? Foi depois que eu fui pensando nisso.
Mas é olhar para tudo isso, né? Encontrar aí algumas mensagens E diferentes. você recebia alguns feedbacks das pessoas ou da família, conforme você ia adentrando no caminho e fazendo aquela transformação natural? Como é que era que as pessoas chegavam em você? Sim, recebia de todos os tipos, inclusive. E era muito incrível, porque eu comecei através das constelações, né, com o Washington, que é o meu professor também do curso de constelação, Washington, e até companheiro do Beto, né, que você conhece. A gente fez o curso junto. Já consegui até influenciar. Eu não só conheço como... Eu até influenciei umas pessoas aí na caminhada. Já levei o Beto. Que bom, que bom, que bom. Mas eu comecei aí, e daí eu decidi ir pra Oceanic, né? Lá em Aquirás, né? Que fica próximo a Fortaleza. Sim. Então, quando eu decidi ir pra lá, pra fazer as terapias do Osho, fazer, né? Conhecer, fazer pra mim, ficar um tempo lá, me cuidando e me conhecendo mesmo e resolvendo essas questões, né, que foram surgindo para minha vida, né, para minha vida. Muitas pessoas acharam muito estranho. Ai, meu Deus do céu, tipo, tá largando tudo, tá deixando tudo, vai pirar, né? Adorei, porque agora que começou o surto. Foi. O surto começa quando você tem coragem de fazer algo que é audacioso, é atrevido para os nossos padrões, né? Para nossa criação, para nossa rotina. Aí você viaja, sai do sul, porque você estava morando, né, no Paraná, e vai para o Ceará, para um lugar que você não conhece, trabalhar com terapias que você já ouviu falar, mas que você não tem noção, né? Esse risco, essa abertura, essa liberdade, pronto, ali já começou, minha filha. Já. Não foi? Já não tinha mais volta, assim, eu digo que já não tinha mais volta. Já não era mais a mesma pessoa, já tinha... Ai, que ótimo. E daí... Que ótimo. Sim, eu fiquei lá, eu me inscrevi para participar do Worker lá, né, que você pode trabalhar dentro do festival da Oceanic, que também foi um lugar muito importante para mim nesse processo. E daí eu fiquei participando do festival, que no total são 21 dias, mas eu me inscrevi para 7 dias. Só que desses 7 dias eu não consegui mais voltar. Porque eu fui renovando para 14, fui renovando para 21, e no final eu fiquei 28 dias lá. Não, quando você falou 7 dias, eu já ia falar assim, se arrependeu, né? Você se arrependeu? Sim. Bom. E foi... Nossa, deve ter sido fantástico. Foi muitas descobertas. Aí eu fiz muitas coisas. Fiz muita terapia para criança interior, criança ferida, as terapias ativas do Osho, que é para deliberação, né, de sentimentos, de emoções, de coisas reprimidas, né? E fiz as meditações, fiz as noites de mantras, então era assim, tudo fascinante, né, Silvia? Que lindo, que lindo. Fiz os trabalhos xamânicos, que também é algo muito presente na minha família. Tem pessoas aí, a minha avó morou na tribo indígena. Então, veja. Ai, que legal. Fiz uma grande descoberta lá Lá eu fiz uma grande descoberta com a minha avó, que ela tem todo esse dom, tinha todo esse dom, né? E eu não cheguei a conhecê-la. E lá eu enxerguei ela, assim, nesse trabalho. Ai, que beleza. Esse trabalho que ela fazia. Eu nunca tinha esse contato de perguntar sobre ela, sabe? Porque eu não nasci, ela morreu antes de eu nascer, né? Sim. Minha mãe estava grávida de mim quando ela morreu. E daí eu tive esse contato e falei, nossa, olha que presente, né? Também eu vendo essas coisas presentes na minha história já, né? Que eu não sabia. Então eu acho que eu também trouxe aí esses conhecimentos ancestrais
que E foi um resgate, né? Você resgatou e isso te compôs. E isso formou a sua personalidade, porque até então a personalidade não, a identidade, né? Nossa identidade também é formada por esses elementos ancestrais, né, Dani? Exatamente. Então aí foi esse também se reconhecer dentro dessa família, né? E dentro desse olhar mais amplo e de todas essas dimensões que existem, né? Além do nosso mundo que a gente acaba criando ali, né? E não tem acesso, né? Então isso foi muito incrível, essas descobertas lá e todos os contatos, né? E de você enxergar que a gente não tá sozinho nisso, né? Porque quando você sai do lugar e você tá acostumado com aquela tribo, né? Com aquele... Você acaba também tendo que deixar algumas pessoas. Deixar no sentido de que a gente foi caminhando, né? E tal. E, enfim. Dentre as várias experiências que você viveu no Oceanic durante esses 28 dias, você percebeu como pessoas de diversos lugares do mundo se unem ali naquele lugar e todas praticamente compartilham dos mesmos dilemas, tristezas, queixas, frustrações. E aí a gente percebe que a gente não era o pior do mundo, né? Sim. E que tem vários irmãos ali que se unem e se fortalecem, né, Dani? Exatamente. E a gente percebe, assim, o quanto você pode estar vulnerável nesse lugar, né? E o quanto você pode expressar isso de uma forma curativa mesmo, de uma forma leve, né? Porque aí você sente que somos todos iguais mesmo. Como você falou, tinha pessoas do mundo todo. Somos humanos, aí a gente fala somos todos um, parece que é tão... todo mundo fala, somos todos um, somos todos um. Mas é a nossa humanidade, né, que nos torna iguais, as nossas vulnerabilidades, as nossas buscas, anseios e tudo que todos nós humanos sentimos e temos em algum momento aí da vida, né, nossas fases também. Isso. Né? E aí de lá do Oceanic, foi ali que você conheceu Sasha e Samadhi para conhecer o Osho Bahia e fazer os retiros? Foi esse o caminho? Exatamente. Lá eu conheci eles no festival, participei de algumas vivências com eles, né? Com a Sasha, que ela faz a parte xamânica, que eu acho incrível. Então eu participei com ela do resgate da alma, participei também com o Samadhi de algumas vivências e foi ali. E eles me convidaram para ir para Piracanga. Inclusive, eu fui com algum tempo de antecedência para lá. O curso começava só em janeiro, né? E eu fui em dezembro. Já no começo de dezembro, eu fui para Piracanga. Mas eu voltei para Curitiba, né? Então lá eu encerrei, fiz todo esse processo. Todas as pessoas que eu conheci lá, assim, eu já continuei em contato, porque eu pensei, não, agora eu vou precisar, né, agora eu sinto que eu preciso desse acolhimento, e a hora que eu precisar, eu vou chamar essas pessoas, né, porque elas estão aí à disposição, disponíveis para mim, né, então eu tenho que confiar nisso, né, tem que confiar nessa caminhada. E daí eu voltei para Curitiba muito mais leve, muito mais... Mas nisso a minha família tinha ficado toda zoada aqui. Meu Deus, o que tá acontecendo? E a gente não conversava muito, porque lá é bem intenso e eu tava mergulhada mesmo, né, em tudo que eu tava fazendo. Então eu só contava que tava tudo bem, mas sem muita explicação, sabe? Eu acho que era bom, porque como até o Washington falava para mim, meu professor, a gente precisa crescer, né? A gente precisa crescer, a gente precisa, a partir daí, comunicar às pessoas, né? De algumas decisões, com respeito, né? Não que você tá
tá desmerecendo, né, toda aí a sua história ou as pessoas que te amam e tal, mas é a questão de crescer, né, Silvia? Sim, total, total. E aí me diz, você fez quantos retiros lá no Osho Bahia dentro da formação de Osho New Rebalance? E depois aí eu quero saber também, quero que você explique essa formação. Sim, eu fiz 4 retiros lá no Osho Bahia. Então, são 2 em janeiro. Eu fiz um de 21 dias e eu fiz um outro em janeiro também que foi um pouquinho mais extenso, mais longo. Eu acabei ficando uns dias a mais e foram 25 daí, nesse segundo retiro. Teve também no meio do ano, em maio, sim, mais 2 de 10 dias, maio e julho, se não me engano, aí na metade do ano. Então foram 4 retiros. Também, que é muito lindo. É uma imersão total, né? Assim, de você ficar com o seu ser, com a sua essência, sem muitas interferências, poucas interferências, eu já digo, né? Porque a gente não tem... Lá é tudo... Não é um isolamento, não falo isolamento, é uma dedicação, né? Para aquilo, e é um mergulho naquilo, realmente naquele aprendizado e naquele autoconhecimento, limpeza, meditação, detoxes, tudo isso, né, é para realmente a gente ir nossas profundezas aí, né, como ser, como sociedade, consciência, né, uma consciência diferente. Isso, e as técnicas de Osho, elas não são muito convencionais. E elas vêm realmente para abalar o homem moderno, né? Nossa cabeça hoje é muito agitada, é muito tagarela. Então, Osho e os terapeutas, os sannyasis ali que o acompanhavam, desenvolveram técnicas que viessem condizente com a nossa rotina estressante, tagarela, né? Então, são terapias, às vezes, de um pouco de impacto, mas o resultado que a gente colhe é imenso, né? Isso. É profundo. É incrível, porque, assim, a gente teve um apoio total, assim, né? Digamos, trabalhando com as técnicas, aprendendo a você conhecer o corpo, se conhecer, né? Conhecer o seu próprio corpo. E o corpo, quando eu falo, é todas as nossas dimensões do corpo, né? Corpo físico, as nossas emoções, os nossos limites, aí até na hora de um detox, o quanto a comida tá preenchendo algo ali na nossa vida também, que a gente não... Tem várias visões, assim, dos nossos corpos aí, né, que são tantos, né, e foi muito incrível, assim, eu me senti realmente que era o meu lugar e que era o que uma parte minha aí que estava voltando a reviver através disso, né? Desse toque. Eu não sei se você percebe isso, mas, por exemplo, se toca uma música que você ouvia lá no retiro, você vai direto, o corpo, a alma, vai tudo lá pro retiro, zoom! Aí de repente você se vê lá no salão fazendo meditação com as pessoas. Sim, é verdade. É muito incrível, porque entra aí no nosso conhecimento, no que a gente aprendeu, né, Silvia, das nossas memórias aí, né? Que elas estão aqui, estão todas aqui presentes, e a gente, nossa sensorial, né, e todas nossas sensações realmente levam a gente lá para aquele lugar, né? Então, para aquele momento, e isso vale para N situações, né? E para várias coisas que a gente precisa também ressignificar ou ter uma nova visão de alguma situação, algum trauma, né? Isso também a gente passava nos momentos das massagens, né? Quando a gente tinha que praticar, né? E tinha que receber. Isso. E sentir em nós, né, no nosso corpo aí tudo, e também na hora de você tocar o outro, né? E que
forma eu estou fazendo isso, né? Respeitando a casa do outro, né? O templo do outro, né? Assim como eu também quero ser respeitada, né? Então, isso é incrível também, é um trabalho assim, que a gente não tem como explicar, né? Assim, totalmente. Tem como descrever um pouco. A gente tenta. Descrever um pouco, né, Silvia? Mas o sentir mesmo e o processo é que diz mais, né, de tudo isso. Isso. Até porque é o processo de cada um, né? Então eu posso aqui expressar o meu, e que é a nossa intenção aqui mesmo no projeto é isso, eu vou expressar a minha verdade daquilo que eu vivi, né? E cada um, ao se entregar, vai ter a sua própria vivência particular, e essa é a beleza, né? Não é para ser todo mundo igual. Exato, exatamente, sim. E Dani, agora você entrou num assunto assim que eu tô um pouco curiosa. Como é que você consegue conciliar a cura prânica, o Osho New Rebalance e a terapia sistêmica da constelação nesse seu trabalho? Como é que você integrou isso? Sim, isso é muito, muito importante também, até porque eu tenho nas minhas massagens, por exemplo, eu fiz uma descoberta assim bem interessante para mim, né, para o que eu venho desenvolvendo. Como eu comecei o curso de constelação também foi em paralelo, né, que eu estava fazendo lá o curso do Osho com o Samadhi e a Sasha, né, e também o curso de constelação com o Washington aqui em Curitiba, né. E constelação trabalha muito com as memórias também, porque também tem o seu campo, né, que a gente fala da constelação, aí os campos morfogenéticos, campos acásticos, então tem várias dimensões e várias coisas que a gente acessa com a constelação. E também a mesma coisa com a massagem, porque eu iniciei trabalhando com a massagem, mas daí em algum momento eu senti assim, eu tô fazendo todo o processo de toque, o corpo e tal, mas eu também via que às vezes as pessoas precisavam de falar algo, ou de compreender alguma coisa também num outro nível. E aí eu acabei tendo uma sessão que foi aí que eu tive uma compreensão maior. Talvez já tinha vindo alguns sinais, mas eu também ainda não sabia, né? Tava aprendendo a fazer essas leituras, né? E também ter essa coragem, né? Da gente começar a atender, porque eu ficava no começo um pouco com medo, e ficava assim, pensando, o que eu vou falar? E se acontecer algo, o que eu vou fazer, né? Tava lá sempre em contato, perguntando para alguém, ou pro Samadhi Asasha, ou pro Washington, né? Mas aí eu tive uma vivência num trabalho que eu fiz, um atendimento, que em um determinado momento, tipo, a pessoa não queria mais que tocasse, eu tava na hora da massagem. Aí eu falei, nossa, e como assim, né? E agora? Porque eu tô fazendo a massagem, né? A massagem é o toque, e agora eu vou parar assim, deixar assim, e mandar a pessoa embora, ou eu vou... O que eu faço, né? E daí eu pensei assim, eu acho que eu vou fazer um movimento de constelação, né? Para a pessoa parar, visualizar, de repente, seu pai. Na ocasião era um trauma, uma situação com o pai. Então eu acho que eu vou pedir porque foi muito forte, sabe? A pessoa saltou da maca, assim, e saiu, de repente, da massagem. Nossa. Saiu mesmo, e eu falei, nossa, e agora o que eu faço? A gente até fica, né? Também estamos aprendendo, e tem toda uma... E aí que eu sinto, não é bom você ter as terapias integrativas, Silvia, você conseguir ir além, ter mais alguns conhecimentos também. Isso não é, digamos assim, você dizer que você está, sei lá, saindo daquela técnica, ou eu tô distorcendo, ou eu tô... Entende? Eu não sinto como sendo isso. Entendo. Eu sinto como
Não, é porque você está somando. Você está somando, você está potencializando aquela ferramenta, né? Não precisa ter esse pudor. Você não assinou nenhum contrato de fidelidade de que que você não pode aplicar reiki enquanto você está fazendo a massagem? O que é isso? Exato. Qual é o propósito ali? Não é a cura? Exato. O que vai levar à cura é o que você vai fazer. É o que o terapeuta faz. Ele usa todas as ferramentas que ele tem. Exato. E assim, e como foi importante naquele momento eu ter essa sensação, porque também a gente não vai se sentir bem simplesmente dispensando na pessoa ou não sabendo o que vai acontecer depois. Claro. Então acho que tem um fechamento. A gente aprendeu isso também, né? Que nós precisamos abrir algo, precisamos acessar algo junto com a pessoa, né? Ali como ajudante, como um canal, né, para conduzir. Facilitador. Isso, mas a gente tem que fechar de alguma forma, né? O nosso trabalho, cada trabalho, né? Cada atendimento. Então, nesse momento eu falei, gente, eu vou fazer esse movimento de constelação. Aí fiz o movimento, de só a pessoa fazer se centrar, né? Conversar, dizer algumas palavras também, que a gente usa as frases sistêmicas na constelação, né? Existem umas frases de cura, existe aí, né, também essas possibilidades. E foi assim que eu comecei a descobrir, poxa, mas dá pra ir integrando algumas coisas e dá pra você ir tendo essas noções, né? E essas percepções, né? Pra você poder ajudar a pessoa. Até porque você vai até um limite também e você respeita a abertura do cliente, de quem você está atendendo. Você não vai passar e ir além de uma coisa que a pessoa não vai dar conta também e que até você às vezes não pode não dar conta. Então existe também todo esse cuidado, né, no trabalho do terapeuta. Sim, agora você falou uma coisa que eu acho muito interessante. A gente, enquanto terapeuta, a gente só consegue levar o nosso cliente até onde a gente também já foi, né? Você não consegue levar, porque você é um facilitador. Você pega na mão do seu cliente e leva ele por aquele caminho. Você tem que conhecer o caminho para poder levar alguém. Então você já trilhou aquilo. Você já teve toda a sua experiência no corpo, na alma, no coração. Então, quando você está com aquela pessoa ali sobre os seus cuidados, você tem total empatia sobre aquilo que ele está passando. Você conhece direitinho, mesmo sendo processos diferentes, histórias diferentes, mas você conhece, você sabe o que está acontecendo ali, né, Dani? Exato. Sim, e assim, eu acho até que te deixa mais seguro, porque você pensa, poxa, eu também consegui, né? Então eu preciso, nesse sentido também, tocar a pessoa e apoiá-la desta forma, né? De que é possível, de que nós conseguimos juntos, né? E tendo o apoio das pessoas, lógico que é para isso que nós estamos aí, né? Todos, né? Não só os terapeutas. Mas aí também veio a questão da cura prânica, né? Isso, queria saber. Nossa, foi também bem impressionante. Eu até lembro que o Samadhi falava pra gente que às vezes não precisa um movimento, um toque tão profundo, né? Que às vezes pode ser algo mais sutil, né? Nesse momento que eu percebi que a cura prânica também ajudava muito, porque às vezes até para você conseguir começar uma massagem com alguém, a pessoa é tão resistente, né? Ou o toque para ela é tão difícil, né? E a gente vê que o Osho mesmo falava, né? Que o ser humano foi desaprendendo essa arte, né? De ser tocado, de tocar o outro, da mãe massagear o bebê, o filho, e assim vai crescendo. E é, na verdade, um contato de amor, né? E de troca, já que vem dali. Então, o ser humano não foi ficando um pouco mais distante, né? E daí eu usava a cura prânica para primeiro ir
tocando e fazendo algumas práticas da cura prânica para depois conseguir chegar a tocar. Porque daí tinha pessoas, às vezes, que resistiam muito ou que não se abria, né, naquele momento. Sim, daí com a cura prânica, que ela é mais sutil, que ela tem uma conversa também ali antes com a pessoa, assim, conversa que eu falo é mesmo energeticamente. Anamnese? Não, energética. Energética mesmo. Essa conversa, esse limpar, esse entrar no corpo sutil primeiro. E daí a cura prânica usa as cores, né, os pranas, que daí cada um tem uma função, né? As cores ali na hora do tratamento também. Então dá para fazer a gente chama que é uma varredura. Tipo assim, é como se fosse conhecer esse corpo primeiro, fazer essa varredura geral, que é bem rápida. É uma forma rápida de fazer ali na hora. E também tem o tratamento completo, daí que é só usando a cura prânica mesmo que eu faço. Daí é só cura prânica. Mas integrando todas essas técnicas, eu senti isso. Que até no momento de você conseguir sensibilizar, né, a pessoa e fazer com que ela sinta-se segura também e disponível, né? Também a cura prânica é muito importante. Eu fiz o curso aqui em Curitiba, que é no Estúdio Prânico. O Inácio, também meu professor. A gente tem muita meditação também que a gente faz, sabe? Para também se preparar, né? Para isso, estar bem, né? E, Dani, eu tô sentindo tanto carinho, sabe? Você tá falando essas coisas e como eu já te conheço, aí meu coração aqui tá todo quentinho, tá uma delícia. Deixa eu te falar. Na sua família, você teve assim alguém que despertou também para algum assunto diferente? Assim, teve curiosidade de fazer algum curso, coisas assim, sabe? Quando você joga a isca e às vezes alguns pegam, né? Sim. Então, você sabe que nesse movimento todo que eu fiz, né, de mudança, porque foram várias coisas, né? Tipo, deixar o trabalho e mudar totalmente, deixar aí um casamento, né? Que também, daí eu saí, que era um padrão na minha família também, tinha algumas coisinhas. Então, só nesse movimento eu já percebi que eu mobilizei muitas pessoas, sabe? Que eu despertei, não pode nem ser questões de trabalhar com isso, mas eu despertei a curiosidade das pessoas e tipo assim, incentivei elas a irem também buscar esse conhecimento, a irem se trabalhar também. Então, na verdade, e daí teve aí até um episódio que para mim foi muito marcante nesses momentos, que foi aí durante esses cursos, o meu pai, né, ele ficou doente e ele teve câncer, e quem atendia ele fazendo muitas das terapias holísticas, porque ele fazia o tratamento médico, né, normal, que a gente, e é tudo igual, né, a gente não é porque o terapeuta vai fazer o seu trabalho terapêutico que não precisa, né, dos médicos e tal, né? Então meu pai fazia as quimioterapia, radioterapia, mas ele mesmo me pedia: filha, faz daí a massagem para mim, faz a cura prânica, não sei o que. Fizemos várias constelações também. Ai, meu Deus! Não foi fácil, eu até comentei no curso, porque as pessoas falam, é difícil atender as pessoas da família, né? Mas sabe quando você não tinha tipo opção, eu não tinha como escolha, nem que eu não quisesse. O caminho de vocês era esse mesmo, para haver essa cura na família, né? Então você era o canal, não tinha outra pessoa, né? E a história de vocês é uma história muito linda, muito intensa. Então, todo o processo que ele estava queimando ali naquele câncer, que aquele câncer também já era um resultado, uma derivação desses processos antigos, né, Dani?
Então, ali houve muita cura, não foi, querida? Muita, muita. Nossa, foi muita cura, assim, muita... Mobilizou, assim, muitas coisas. E a minha mãe também, na época, ficou doente, na mesma época. Ela também teve câncer de cabeça. E daí... Sim, sim. E daí, nesse momento, até eu fui... Nossa, eu busquei tanta ajuda. Aí que a gente sente como a gente se fortalece com as ajudas. E não quando você vai pedir uma ajuda, você tá sendo fraco. Gente, como é bom e como é diferente você pegar e poder ter essa compreensão. De que pedir ajuda, buscar ajuda é você estar forte, se fortalecendo, né? Não sinal de fraqueza. E nesses momentos... Nossa, é um sinal de coragem. Pedir ajuda é para os corajosos, sabe? Sim, e daí nesse momento eu fui até para as práticas, comecei a fazer as práticas do Daime, fui para Ayahuasca, conheci até algumas coisas aí bem mais diferentes que eu não imaginava. E foram todos muito importantes. E a minha família daí começou a participar também. Muitas pessoas foram para constelação, foram conhecer várias coisas. Tem até umas pessoas que falaram de fazer o curso, né, de constelação. Olha. Eu fiz o curso com a minha prima, inclusive, essa prima que me levou para lá, para constelação. A gente fez juntas, as duas. Mas eu digo que foi importante porque as pessoas se abriram também para conhecer essas coisas. Ou muitas vezes as pessoas até já conheciam, mas como tinha aquele medo, às vezes preconceito, não iam, né? E daí... Sim. E você trouxe a ferramenta para dentro de casa. Foi. Então, assim, antes elas assistiam lá longe, ouvia falar, mas você trouxe ela ali pertinho. Então, elas estão vendo em você o que está acontecendo. Exato, exatamente. E aí, até Silvia, indo um pouquinho mais além, né, disso, nesse caminho também eu conheci daí a aplicação da constelação no direito sistêmico, né? Eu queria mesmo que você falasse isso, porque eu estou vendo as suas divulgações e você está muito envolvida no direito sistêmico. Eu estou achando lindo isso. Exato. Então você vê como, inclusive assim, e eu vejo que em alguns momentos até parecia umas coisas tão místicas, né? Ah, não, isso é tão além, né? As pessoas... Enfim, a gente não faz ideia e por isso que cria esses conceitos, né? Mas daí você acaba vendo o quanto é tão humano, né? E o quanto é tão presente para todos. Quando eu comecei a olhar assim, gente, mas isso está sendo aplicado no direito, né? Porque eu conheci umas pessoas na OAB que estavam montando a comissão já de direito sistêmico, que era para fazer as constelações de processos, né, da área do direito. Sim. E a OAB estava se abrindo para esse trabalho. E pessoas de várias áreas terapêuticas estavam entrando nessa comissão, que a comissão é como se fosse um projeto, né? Desenvolver esse projeto lá dentro. E daí eu falei, nossa, que interessante, eu vou participar. Fui primeiro participar de um evento que aconteceu na OAB, que foi conduzido por uma consteladora, que uma promotora levou o processo que ela tinha lá, foi na cidade de São José dos Pinhais, aqui perto de Curitiba, e foi feita a constelação daquele processo, de uma questão assim de morte, né, de várias repetições na família já que aconteciam dessa situação. Sim. De morte mesmo, né? E foi visto a questão familiar que estava envolvida ali, um padrão familiar e vários traumas, várias coisas que aquelas duas famílias vivenciavam e que não conseguiam sair daquele emaranhado, né? E como foi incrível, porque foi para que os advogados tivessem essa visão, e não só através das leis e
do que tinha que ser aplicado com relação às leis, mas para trazer essas pessoas para terem consciência dessa situação. Apesar de ter que, né, ser aplicada a lei igual, mas ao menos... Mas de uma maneira mais lúcida. Isso. De uma maneira mais humana, né? A lei de uma maneira humana, não de uma maneira tão fria, tão técnica, tão sem um sentido que está fazendo, né? Exato. E para as pessoas também, muitas delas assumirem realmente a responsabilidade, porque às vezes as pessoas também não estavam completamente compreendendo a situação, algumas se fazendo de vítimas, outras. E assim acontece, né, na nossa vida e também nos processos, né? Quando chega a um nível muito elevado aí de compreensão, né, de conflito e confronto entre as pessoas, elas perdem totalmente essa noção, né? Até da parte delas, até da parte deles. Sim, elas... É uma coisa inconsciente, a gente não sabe como está agindo, na verdade, né? Sim, então foi muito lindo. E aí eu achei maravilhoso, até porque olha só, a gente precisa muito da área do direito, todos precisamos da área do direito. E na minha família a gente já passou por vários processos. Olha isso. Eu parei e comecei a pensar. Gente, eu já passei por vários processos de divórcio do meu pai e da minha mãe, que não foi fácil. Foi conturbadíssimo. De guarda, nossa, minha e do meu irmão na época. Eu comecei a analisar. Eu falei, olha como as coisas podem ser mais leves. E o quanto foi duro para nós num momento. E a gente teve que depois ir... De alguma forma, não existem culpados nem nada, né, Silvia? Mas a gente depois teve que ir. Claro. E dar conta e perceber por que eu tô sentindo isso, né? Porque também vem de processos que a gente viveu, né? Não existe culpados, até porque todos ali estão sofrendo. Isso. Né? Eu faço você sofrer, mas eu também estou sofrendo, né? Então, assim, levar luz nesses ambientes tão sombrios é muita cura, né? Porque mesmo aplicando-se a lei, uma lei justa, mas você, de qualquer maneira, levou cura e luz para todo aquele sistema familiar. E todas as pessoas que estão ali atuando estão sendo beneficiadas, né, querida? Exato. E assim, é muito bonito de ver todos esses projetos acontecendo. E depois eu fui também fazendo algumas especializações na área do direito sistêmico, que é a constelação e mais as outras ferramentas de meios adequados de solução de conflitos que a gente fala, né? Que é a justiça restaurativa, que é a comunicação não violenta, mediação. Então, são várias formas para utilizar dentro do direito sistêmico. Apesar de que o direito sistêmico surgiu primeiro de uma visão da constelação, né? E depois foi percebendo que essas ferramentas também fazem parte, né? E foi aí que eu conheci também o Dr. Sam Storch, que foi aí esse pioneiro, né, em aplicar as constelações. Ele é referência. Referência mundial, né? Ele é referência no mundo todo. E... Minha querida, desculpa eu te interromper, mas é que a gente já está quase na hora e eu quero saber se você está oferecendo algum trabalho online dentro desse nosso momento histórico de confinamento. Sim. Eu já há algum tempo, na verdade, eu trabalho com a constelação online, que inclusive foi aí uma orientação até do Washington, quando a gente fez o curso, que tem essa possibilidade, ele já fazia. Então, e eu continuo, eu trabalho com a constelação online, e ela pode ser para todos os, né, tipos aí, pode ser empresarial, familiar, direito, tudo. Também E a cura prânica pode ser online prânica, também? ela a gente chama de cura prânica à distância, que também pode ser feita. Ai, que ótimo. Porque como ela trabalha com a energia sutil, é uma forma de conexão. Então, só vou repetir rapidinho, mas é o trabalho da constelação online. Então, eu tenho feito, né, tem como fazer e tem um efeito, assim, muito lindo também, não é diferente de grupo ou presencial, né? Tem as suas particularidades, mas o efeito é muito, muito bonito, muito lindo.
Então, eu também recomendo a constelação online. E daí tem a cura prânica, que é a distância, né? Que como é trabalhar a energia sutil e tal, a pessoa só precisa se conectar nesse trabalho, estar disponível, né, para receber esse trabalho de cura também. E é feito também uma conversa antes para que consiga alinhar, né, o que precisa ser feito. Mas certo. tem como ter sim. E então acho que é isso. Silvia, eu também estou fazendo um projeto online com algumas amigas de oferecer aí a constelação e alguns outros trabalhos também gratuitos. Tem ali algumas limitações, tal, só para a gente poder dar uma direção, né, para o projeto, mas a gente está fazendo também. Eu tenho postado lá de tempos em tempos aí a divulgação. Mas eu também estou à disposição para quem quiser conhecer mais desses trabalhos e desse conhecimento aí holístico, pode me chamar e tem os meus contatos das redes sociais, também fica à vontade. Lindo. Querida, muito obrigada pela sua entrevista, muito obrigada pelo seu partilhar, a sua vida, a sua caminhada, viu? Eu sou muito grata por você ter cruzado o meu caminho. Na minha jornada, as nossas jornadas se cruzaram, eu sou muito feliz por isso. Oi, obrigada, Silvia, obrigada pelo convite, por você fazer parte aí também desses momentos da minha vida, as nossas trocas também, que a gente já tem. Sim. Grande aprendizado. Obrigada a todos também que participaram, muito grata aí por nos ouvir, né, e por trazer aí um pouquinho também, né, da energia de cada um. Muito Isso grata. aí.